Bem, gente, hoje nós vamos dar continuidade, né, ao assunto de jurisdição e competência, e como vocês sabem, na última aula nós paramos exatamente nesse slide. Então a gente vai continuar a partir desse slide para que vocês possam compreender melhor o assunto. Afinal de contas, como vocês sabem, hoje não vai ter aula, então em função disso a gente está fazendo essa gravação para vocês tomarem conhecimento do conteúdo, tá certo? Bem, o próximo dispositivo que é ser tratado é justamente o artigo 109, inciso 5º da Constituição. Percebam que o artigo 109, inciso 5º da Constituição, ele tem alguns paradigmas, alguns elementos que precisam ser compreendidos. Ele fala que é de competência da Justiça Federal os crimes previstos em tratado ou convenção internacional. Vejam, primeira parte do conceito diz respeito à previsibilidade desses crimes em tratado ou convenção. E a segunda parte, ele diz que é de competência quando? Quando o crime, a execução desse crime, ela é iniciada em um determinado país e o resultado tenha ou devesse ter ocorrido no estrangeiro ou reciprocamente. Diga-se de passagem, eu acho essa redação horrível, né, do artigo 109, inciso 5º. Mas o caso que essa redação traz, ele não é um caso tão complicado, né? É um caso até tranquilo de ser compreendido, mas que ele precisa ser, digamos, tratado de uma maneira mais detalhada. E para isso, a gente vai apresentar o próximo slide. E ele diz o seguinte, olha, para que haja a competência nesse dispositivo, é preciso que haja exatamente um triplo requisito, tá? Primeiro, o Brasil, né, como vocês viram no dispositivo anterior, ele precisa ser signatário de uma convenção ou de um tratado internacional em que ele assume o compromisso, o dever, a obrigação de punir, de reprimir aquela determinada conduta. Quando ele faz isso, percebam, quando o Brasil ele se compromete diante do cenário internacional a reprimir um determinado comportamento, um determinado delito, uma determinada conduta, é óbvio que se o Brasil não faz isso de maneira efetiva, ele pode ser responsabilizado internacionalmente. Tá? Então, vocês vão perceber que esse é um outro elemento que vai incidir nessa matéria. E aí ele fala depois, a conduta foi iniciada no Brasil e o resultado ou ocorreu ou deveria ter ocorrido no exterior ou reciprocamente. Isso é o que a doutrina chama de transnacionalidade territorial do resultado. E ela expressa o quê? De uma forma muito mais simples do que está escrito aí, ela diz basicamente o seguinte, ou a conduta foi iniciada no Brasil e ocorreu fora, ou a conduta iniciou no Brasil e iria ocorrer fora, ou a conduta iniciou fora do Brasil e ocorreu no Brasil. Tá? Então, estamos diante de 2 países, 3 países, 4 países, onde um desses países é o nosso. Tá? Então, uma parte do comportamento criminoso, uma parte do iter criminis, ele ocorreu no nosso país, e justamente por isso, né, por conta dessa parte, nós estamos diante de um comportamento que vai ser punido no nosso país, tá certo? Então, os atos executórios foram praticados fora e o resultado ocorreu ou deveria ter ocorrido aqui no Brasil, ou os atos executórios foram praticados no Brasil e o resultado ou ocorreu ou teria ocorrido fora. Chamamos isso de transnacionalidade territorial do resultado, que caracteriza os chamados crimes à distância, tá? Mas percebam que eu coloquei para vocês um terceiro elemento. E esse terceiro elemento é muito curioso, porque vejam, para que haja transnacionalidade territorial do resultado, não basta a convenção. Não basta que o crime tenha ocorrido uma parte em um país e outra parte em outro, sendo que um desses países é o Brasil. É preciso, percebam, que esse crime seja previsto como crime nos 2 países. Se um desses países não pune esse determinado comportamento como sendo um comportamento criminoso, então, na realidade, apesar de ter ocorrido essa transnacionalidade territorial do resultado, não haveria o chamado crime internacional, não haveria a competência da Justiça Federal, conquanto firmada no artigo 109, inciso 5º. Então, o crime ocorreu, por exemplo, em outro país, os seus atos executórios, né, o seu início. E nesse outro país, esse determinado comportamento não é criminoso. Tá? No entanto, o resultado ocorreu no Brasil, e esse resultado no Brasil é criminoso, o comportamento é criminoso somente aqui no país. Então, nesse caso, como só há previsibilidade, né, de que a conduta criminosa é punível, né, é típica, ilícita e culpável no nosso país, esse crime não é considerado internacional e ele não vai ser de competência da Justiça Federal na forma do artigo 109, inciso 5º. E eu ainda rememoro outra coisa. Se vocês perceberem, né, da disposição do artigo 109, inciso 5º, vocês vão perceber também que ela não faz nenhuma ressalva. Ou seja, nas hipóteses em que
eu tiver um crime previsto em tratado ou convenção internacional, e que em ambos países, nos 3, 4, 5 países onde eventualmente esse crime foi praticado, né, sendo um deles o Brasil, em todos eles, esse crime, ou em mais de um deles, né, inclusive no Brasil, esse crime é considerado um comportamento criminoso, então, nessa situação, a competência da Justiça Federal prevalece sobre a competência da Justiça Militar e sobre a competência da Justiça Eleitoral. Então, esse é um outro elemento importantíssimo. Vamos então apresentar para vocês os principais pactos internacionais criminais que o Brasil é subscritor e que, portanto, vão delimitar a primeira condição, né, o primeiro requisito que está presente aí no nosso dispositivo. Então, como vocês estão vendo aí, eu coloquei para vocês, numa tentativa de auxiliar, de facilitar, eu tentei colocar para vocês aquilo que eu considero que sejam os que mais caem, né, em prova, os que mais caem nos concursos públicos. Obviamente que podem aparecer outros, né? Então, eu coloquei basicamente para vocês, como eu disse antes, aqueles que eu considero mais relevantes. O primeiro deles é indubitavelmente o mais relevante. Nós estamos falando na Convenção Internacional contra o Tráfico Ilícito de Entorpecentes e Substâncias Psicotrópicas. Tá? Então, nós estamos diante do artigo 40, inciso 1º, da Lei 11.343 de 2006, e nós vamos falar principalmente da súmula 607 do STJ. Tá? Então, quando nós falamos do tráfico de entorpecentes, nós estamos lidando, né, com uma situação que, como vocês sabem, tem origem, né, nos Estados Unidos na chamada guerra às drogas. Né? O tráfico internacional de drogas é realmente um grande problema, é uma situação muito complicada e que a gente pode dizer, né, existem inúmeras críticas, né, de que no final das contas o mundo já perdeu essa guerra. Tanto que boa parte dos países, inclusive próprios Estados Unidos, ele tem mudado a forma como reagir a essa problemática, né, a essa pandemia, né, de entorpecentes que a gente tem hoje no planeta. No entanto, o que é que importa pra gente? Vejam, o que importa pra gente é que o tráfico, né, o tráfico de drogas, o tráfico ilícito de drogas, ele em regra não é de competência da Justiça Federal. Então o indivíduo foi preso em flagrante, por exemplo, com maconha, com cocaína, com crack, com êxtase. Isso significa que a competência para julgamento vai ser da Justiça Estadual. O que é que remete à necessidade de julgamento pela Justiça Federal, na forma do artigo 109, inciso 5º, é a presença do triplo requisito. Primeiro deles, que haja convenção, como a gente já viu, nós estamos diante aqui em cima de uma convenção, que é a Convenção contra o Tráfico Ilícito de Entorpecentes e Substâncias Psicotrópicas. Segundo, tem que haver a transnacionalidade territorial do resultado. Ou seja, é preciso que o indivíduo, né, estivesse fazendo tráfico internacional ou trazendo drogas para o nosso país ou levando drogas para um outro país. Mas é importante também um terceiro elemento, e aqui o exemplo dessa convenção ela é muito interessante. Por quê? É preciso que aquilo que é considerado como droga aqui no nosso país, aquilo que é considerado como entorpecente no nosso país, seja também considerado como entorpecente no outro país. Então, por exemplo, se um indivíduo saindo da Argentina, ele traz cloreto de etila, né, o famoso loló, o famoso lança-perfume, para vender no Brasil, eu não tenho dúvidas que nós estamos diante do crime de tráfico. Tá? E vejam, ele saiu da Argentina, veio, por exemplo, de ônibus no Brasil e é preso aqui no Brasil já, né, com a droga que ele trouxe da Argentina. Lá na Argentina, o cloreto de etila não é droga. Ou seja, o comportamento de vender, o comportamento referido em relação ao cloreto de etila não é considerado entorpecente naquele país. Dessa forma, o indivíduo que for preso em flagrante no Brasil portando cloreto de etila, portando lança-perfume trazido da Argentina, ele não vai ser julgado pela Justiça Federal, e sim, ele vai ser julgado pela Justiça Estadual. Outra convenção importante é a Convenção das Nações Unidas contra o Crime Organizado Transnacional, e aqui nós temos principalmente o chamado tráfico internacional de armas de fogo. Como eu coloquei para vocês de maneira muito tranquila, o artigo 18 da Lei 10.826 de 2003 trata exatamente disso. Para quem não sabe, a Lei 10.826 de 2003 é o Estatuto do Desarmamento, tá certo? Cuidado, não caiam em nenhum tipo de pegadinha em prova. Os crimes previstos no Estatuto do Desarmamento, porte de arma de uso permitido, porte de munição, porte de arma de uso exclusivo das Forças Armadas, vejam, nada disso é crime de competência da Justiça Federal. Só será de competência da Justiça Federal quando presente o triplo requisito. Nós já temos a convenção,
Ou seja, só é possível a competência da Justiça Federal quando nós estivermos lidando com o artigo 18, porque o artigo 18 da Lei 10.826 é o único que trata do tráfico de armas de fogo, né? O tráfico internacional de armas de fogo. Então, o tráfico doméstico não caracteriza isso, tá certo? Outra grande disposição é a Convenção Internacional sobre a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação Racial. Nós temos a previsibilidade do crime de racismo, a Convenção do Crime Organizado Transnacional relativos à prevenção, repreensão e punição do tráfico de pessoas, em especial de mulheres e crianças. Como vocês podem ver, eu estou colocando inclusive os dispositivos legais, né, referentes a esse tipo de crime. Então, como não há muito o que discutir, eu não vou tratar dos aspectos penais, tá? Mas existe um deles que eu acho bem interessante, que é a Convenção sobre os Direitos da Criança, né? E aqui nós temos os artigos 241, entre outros, do Estatuto da Criança e do Adolescente. Qual é aqui o elemento principal? Vejam, regra geral, disponibilizar, armazenar, ter pornografia infantil, né, ou eventualmente compartilhar pornografia infantil, não caracteriza crime de competência da Justiça Federal. Então, o 241A, o 241B do ECA, né, que remetem como comportamentos criminosos os atos de oferecer, trocar, disponibilizar, transmitir, distribuir, né, divulgar por qualquer meio, inclusive por meio de sistema de informática ou telemático, fotografia, vídeo, enfim. Esse crime, em regra, não é de competência da Justiça Federal. O que vai trazer esses crimes, que são, em regra, de competência da Justiça Estadual, para a Justiça Federal, é o fato deles estarem disponibilizados, esse conteúdo nessa mídia, ela está disponibilizada de maneira a permitir o seu acesso por pessoas em outros países, tá? Ou seja, é preciso que haja internacionalidade do resultado, tá? Então vejam, é totalmente possível que haja remessa de imagens de pedofilia, por exemplo, entre dois indivíduos que estão aqui no Brasil. Então um indivíduo, sei lá, em Sergipe, manda para um outro colega lá em Pernambuco, e isso, apesar desse crime estar previsto, né, digamos, como em tratado internacional, não houve a transnacionalidade territorial do resultado, não houve a internacionalidade, de modo que nessa situação, como a transmissão, ainda que pela internet, se deu através de pessoas dentro do mesmo país e não houve a disponibilização disso para pessoas em outro país, neste caso, nós estamos diante da competência da Justiça Estadual. No entanto, se o sujeito, por exemplo, ele cria um website, né? Se ele hospeda essas imagens, esses vídeos em um determinado servidor e ele disponibiliza de modo que esse conteúdo ele pode, vejam, ele não precisa nem ser acessado, mas de modo que ele possa ser acessado por qualquer pessoa em qualquer lugar do mundo, a competência, nesse caso, vai ser da Justiça Federal, tá? Então, basicamente, se o acesso é restrito a pessoas que moram no Brasil, Justiça Estadual. Se o acesso é disponibilizado, ainda que de forma potencial, para pessoas que estão fora do nosso país, aí a competência é da Justiça Federal. Então, com isso, vocês conseguem perceber justamente os elementos que caracterizam a competência da Justiça Federal na forma do artigo 109, inciso 5º. Para mais, algumas questões eu considero bem relevantes, né? A primeira delas, que eu queria tratar com vocês, que considero questões controvertidas, diz respeito à competência para julgar o chamado tráfico praticado em aeronave, tá certo? Imaginemos, tá, que um indivíduo, tá, ele eventualmente esteja praticando tráfico de entorpecentes, tá, de forma interestadual. Vejam, não estou me referindo a tráfico de forma internacional, mas de modo interestadual, mas ele se utiliza para isso de uma aeronave, tá? Por que eu estou colocando aeronave? Porque mais para frente vocês vão ver que são de competência da Justiça Federal os crimes praticados em navio ou aeronave. Portanto, nós estamos diante de um crime aqui praticado numa aeronave, nós estamos diante de um crime que está previsto em convenção, mas, primeiro, não houve transnacionalidade territorial do resultado. A quinta turma do STJ, ela consolidou o entendimento de que no delito de tráfico de entorpecentes, ainda que praticado por meio de aeronave, vejam, caso a droga seja apreendida em solo, ou seja, ela não foi apreendida na aeronave, houve um tráfico interestadual, ele foi feito por aeronave, mas a droga foi apreendida em solo. Nesse caso, a competência da ação penal será da Justiça Estadual, não será da Justiça Federal, certo?
Então, basicamente, a competência para julgamento dos crimes envolvendo o tráfico, né, previstos lá nos artigos 33 até 37 da Lei de Drogas, da Lei 11.343 de 2006, eles só serão de competência da Justiça Federal quando presentes elementos suficientes de modo a indicar, caracterizar, configurar, confirmar sua transnacionalidade, né? Mesmo no caso de que o crime tenha se utilizado de aeronave para sua consecução. Se as drogas foram apreendidas em solo, a quinta turma compreende que não seria de competência da Justiça Federal, tá certo? Então, em detrimento do fato de que o artigo 109, inciso 9, né, inciso 9 da Constituição, determina que a competência para julgar os crimes praticados, cometidos a bordo de navios ou aeronaves, é da Justiça Federal. Nesse caso, se foi utilizada a aeronave, mas as drogas foram apreendidas em solo, então não haveria essa competência. Inclusive, eu coloquei para vocês aí a numeração do dispositivo. No entanto, trouxe um outro caso hipotético para vocês que nunca aconteceu, mas é fruto da minha criatividade mórbida. Imaginemos uma situação onde há um tráfico internacional de drogas, ou seja, indivíduos que pertencem à Força Aérea do Brasil, tá? Em missão da Força Aérea do Brasil, em uma aeronave da Força Aérea do Brasil, resolvem, por exemplo, encaminhar, traficar, né, drogas do Brasil para um outro país. Quem sabe, por exemplo, a Espanha, né? Tá? E aí, nessa situação, nós estamos diante de um tráfico internacional de drogas praticado por militares da União, né, militares pertencentes à Força Aérea do Brasil, num avião da Força Aérea do Brasil. A grande pergunta que deve se dar, e que normalmente as pessoas poderiam se questionar, é exatamente essa. Vejam, isso poderia se tratar em tese de crime militar? Sim, perfeitamente. Poderia se tratar em tese de crime militar, por quê? Porque nós estamos diante de um ilícito que está previsto tanto na legislação penal comum, quanto também previsto no Código Penal Militar. E com aquelas modificações que a gente falou do conceito de crime militar, então, tranquilamente, isso poderia estar inserido dentro do conceito de crime militar. Mas cuidado, nesse caso, nós estamos também nos relacionando com o conceito presente no artigo 109, inciso 5º da Constituição, que, como eu disse a vocês, estamos diante de um caso em que, apesar de ser crime militar, estamos diante de um caso onde houve um tráfico de entorpecentes, tá? Onde houve transnacionalidade territorial do resultado e onde houve também, como eu disse antes, a previsibilidade desse determinado ilícito como sendo algo previsto em tratado ou convenção do qual o Brasil se comprometeu diante da comunidade internacional a reprimir, tá certo? E outra coisa, tanto o Brasil quanto a Espanha consideram essa conduta criminosa e esse material, por exemplo, cocaína, consideram como material criminoso, tá? Consideram como droga. Então, nesse caso, qual é o elemento principal? Vejam, o artigo 109, inciso 5º da Constituição, não traz ressalva da competência da Justiça Militar. Então, ainda que se possa imaginar que se trata de crime militar, ele não será julgado pela Justiça Militar, e sim pela Justiça Federal. Porque nessa situação específica, esse é um pulo do gato importantíssimo, a competência da Justiça Federal vai prevalecer sobre a competência da Justiça Militar. Ou seja, a competência de uma justiça comum vai prevalecer diante da competência de uma justiça especializada. Então, caso muito importante, está colocado aí para vocês. Vamos em frente. O outro artigo que a gente vai tratar é aquele que dá logo em seguida, né? Nós estamos nos referindo ao artigo 109, nesse caso o 5º-A, e ele faz referência ao parágrafo 5º do mesmo artigo 109. Basicamente, a disposição é muito tranquila. Ele diz, é de competência da Justiça Federal as causas relativas a direitos humanos que se refere o parágrafo 5º desse artigo. E o que é que o parágrafo 5º do artigo 109 traz? Ele traz o chamado incidente de deslocamento de competência. Tá? A palavra não está aí por acaso. Se nós estamos tratando de um incidente de deslocamento de competência, seriam situações nas quais um crime não seria de competência da Justiça Federal, mas que, por alguma excepcionalidade, esse crime seria deslocado para a Justiça Federal. E o que é que diz o parágrafo 5º? Ele diz assim, nas hipóteses de grave violação de direitos humanos, ou seja, uma situação excepcional que determina o início do próprio requisito, o PGR, né, o Procurador-Geral da República, com a finalidade de assegurar o cumprimento de obrigações decorrentes de tratados internacionais, ou seja, de evitar que o Brasil se ferre diante da comunidade internacional,
né? Principalmente por conta da violação, né, como vocês viram, a direitos humanos previstos em tratados e convenções do qual o Brasil é signatário, o PGR, e somente ele, poderá suscitar perante o STJ o chamado incidente de deslocamento de competência. Então, um crime que estaria, por exemplo, sendo julgado na Justiça Estadual, quando verificada grave violação a direitos humanos, o PGR, com a finalidade de evitar que o Brasil se ferre, né, internacionalmente por conta da violação a esse determinado tratado, em razão da impunidade, né, como a gente vai ver, ele pode fazer com que esse processo, né, que o STJ entenda que esse processo seja deslocado para a Justiça Federal. A questão é, por que e como? Para isso, os requisitos estão colocados aí para você. O primeiro requisito é que haja efetiva, real, grave violação de direitos humanos. Ou seja, nós estamos diante de uma situação excepcional. Porque cá entre nós, qualquer homicídio, qualquer, por exemplo, um crime de tortura, esses ilícitos são violações a direitos humanos. Tá? No entanto, é preciso que haja um plus de reprovabilidade, é preciso que seja uma violência efetiva. Claro, o homicídio pode ser? Tranquilamente. Não há, talvez, nenhuma violação mais real, mais efetiva de direitos humanos que caracteriza essa situação de excepcionalidade. Isso significa, no entanto, que todo homicídio pode gerar o deslocamento do julgamento para a Justiça Federal? E a resposta é não. Tá? É preciso o seguinte, segundo requisito, a necessidade de assegurar o cumprimento pelo Brasil de obrigações decorrentes de tratados internacionais. Então, mais uma vez, a gente vem falar, né, daqueles tratados ou convenções internacionais dos quais o Brasil se comprometeu diante da comunidade internacional. Ora, prestem atenção, se a necessidade que a Constituição coloca é de assegurar, né, esses tratados, então tem que haver uma demonstração de quê? Foi isso que eu coloquei no C. Tem que haver uma demonstração de incapacidade, de inércia, de omissão, né? Tem que haver uma falta de vontade generalizada, seja de condições pessoais, de materiais, enfim, o Estado, né, a Justiça Estadual, e aqui nós estamos falando de polícia, Ministério Público, Justiça, ou seja, uma situação bem complicada, por meio de suas instituições, por meio de suas autoridades, não queira, basicamente, levar a cabo em toda a sua extensão a persecução penal. Esse texto que eu coloquei aí para vocês é exatamente o texto trazido na IDC número 1. Né? A primeira vez que o Brasil tratou dessa IDC, uma das primeiras preocupações do STJ foi justamente estabelecer quais seriam os requisitos de uma maneira mais objetiva. E como vocês podem ver aí, nós estamos agora diante de requisitos mais específicos. Então, é preciso que haja o risco de punição do Brasil internacionalmente, a necessidade de se assegurar o cumprimento, né, de tratados e convenções, mas, acima de tudo, é importante que esteja comprovado, né, a falta de vontade política, de condições pessoais do Estado-membro de atuar nessa persecução criminal. Tanto é que isso muito recentemente, quando houve o assassinato da vereadora Marielle Franco, então PGR, ela chegou a ingressar com um pedido, né, de federalização da investigação do crime relativo àquele assassinato, e o STJ compreendeu que não estava ocorrendo essa negligência, essa ineficácia, essa omissão generalizada, né, a ponto de justificar o deslocamento da competência para a Justiça Federal. Então manteve o julgamento, manteve a investigação, manteve a persecução criminal daquele caso, né, no âmbito da Justiça Estadual. Tá certo? Então vejam que é precisa demonstração de uma excepcionalidade que justifique esse deslocamento. O inciso 6º do artigo 109 do Código da Constituição diz que também é de competência da Justiça Federal os crimes contra a organização do trabalho, tá certo? Então percebam que aqui a gente está diante de duas, basicamente, competências dentro de um mesmo inciso, e nos casos determinados por lei, os crimes contra o sistema financeiro e a ordem econômico-financeira. Então, por uma questão didática, né, penso eu, a gente vai separar esse inciso, né, o inciso 6º, em dois dispositivos. Primeiro, os crimes contra a organização do trabalho, e segundo, os crimes contra o sistema financeiro e a ordem econômico-financeira, porque eu acho que assim a gente consegue ter um conteúdo mais interessante, tá? Primeiro, em relação aos crimes contra a organização do trabalho, quais são os requisitos que justificam que esse crime seja levado a julgamento perante a Justiça Federal? Primeiro deles,
Não é de competência da Justiça Federal, gente, lesão a direito dos trabalhadores de forma individual, de forma específica. Isso não significa que esses comportamentos não são criminosos, mas que não serão de competência da Justiça Federal. Os crimes contra a organização do trabalho, para determinar a competência da Justiça Federal, precisam ser crimes contra a organização geral do trabalho, contra o direito dos trabalhadores de uma forma coletiva, contra toda uma categoria, né? A lesão ao direito dos trabalhadores de uma coletividade de trabalhadores. Caso contrário, nós não estamos diante da competência da Justiça Federal. O STJ, por sua vez, também compreendeu que seria de competência da Justiça Federal quando presente a chamada ofensa aos princípios básicos que assenta a estrutura do trabalho no país, ou a ofensa ao sistema de órgãos, aos institutos que preservam coletivamente os direitos e os deveres dos trabalhadores. Por isso, lá no final do slide, eu falo sobre o artigo 149 do Código Penal. O artigo 149 do Código Penal é o crime que disciplina a chamada redução à condução análoga de escravo. Vejam, esse crime não é crime contra a organização do trabalho. Ele não está no capítulo do Código Penal que trata dos crimes contra a organização do trabalho. Nós estamos tratando de um crime que tem outra natureza, que não estaria disposto dentro das disposições do artigo 109, inciso 6º. No entanto, o Supremo Tribunal Federal, aliás, mais de uma vez, reconheceu, como vocês podem ver, inclusive, num julgado que eu coloquei aqui para vocês no slide, o Supremo Tribunal Federal reconheceu que, nesse caso, nós estamos diante de ofensas tão graves, né, aos princípios básicos que norteiam a estrutura do próprio trabalho no país, os princípios básicos que norteiam, né, os próprios fundamentos da democracia, que o crime de redução à condição análoga de escravo seria e é sempre de competência da Justiça Federal. Já tive casos, por exemplo, no interior da Bahia, em que a gente discutiu isso, mas, felizmente ou infelizmente, o Supremo Tribunal Federal vem compreendendo dessa forma. Então, na primeira parte, é certo pelo crime do artigo 149, tá? O Supremo Tribunal Federal e o STJ reavivaram essa súmula 115, né, do Vestuto, né, Tribunal Federal de Recursos, que dizia justamente isso, que compete à Justiça Federal julgar os crimes contra a organização do trabalho quando, excepcionalmente, eles tenham por objeto a organização geral do trabalho ou direitos dos trabalhadores considerados de uma forma coletiva. Tá? Então, falado sobre isso, vamos para os crimes contra o sistema financeiro e a ordem econômica. Vejam, aqui o fundamento normativo, ele se assenta no quê? Ele se assenta em crimes contra o sistema financeiro e crimes contra a ordem econômico-financeira. No entanto, prestem muita atenção no elemento. Eu, inclusive, coloquei aí em cima, né, no slide, o artigo 109, inciso 6º, para mostrar para vocês que ele fala o seguinte, ó, nos casos determinados por lei. Então, prestem atenção. Os crimes contra o sistema financeiro e os crimes contra a ordem econômico-financeira, eles não são, em regra, de competência da Justiça Federal. Eles só serão de competência da Justiça Federal quando a lei de regência, a lei que disciplina esses crimes, ela textual e expressamente disser, ó, esses crimes aqui são processados na Justiça Federal, tá certo? Então, primeira coisa que tem que ser colocada na cabeça é que é preciso que haja, para o deslocamento da competência, para que haja fixação da competência na Justiça Federal, previsão expressa de que esse crime é punido, que esse crime é processado, que esse crime é julgado perante a Justiça Federal. Se a lei que disciplina, né, se o diploma legislativo que disciplina esse determinado crime não contém, não fala nada sobre competência, então a competência é da Justiça Estadual, tá? E aí eu vou trazer para vocês, da mesma forma que a gente fez em relação às convenções, os principais crimes previstos e que normalmente têm caído em prova. E aí nós temos primeiro a Lei 7492 de 86, que disciplina os chamados crimes contra o sistema financeiro nacional, e ela estabelece, digamos, de forma taxativa, ali no artigo 26, que a ação penal nos crimes previstos nessa lei será promovida pelo Ministério Público Federal perante a Justiça Federal. Ou seja, todos os crimes previstos na Lei 7492 são crimes que serão julgados perante a Justiça Federal. Mas vejam que coisa curiosa e pitoresca. Já os crimes previstos na Lei 4595, ou melhor, os poucos crimes que ainda sobraram, né, das modificações feitas na 4595, mas ela pode cair genericamente, né, na prova, esses crimes eles também dizem respeito ao sistema financeiro nacional.
essa lei dispõe sobre o sistema financeiro nacional. No entanto, ela não atribui competência à Justiça Federal. E aí o que acontece? Ao contrário da 7492, os crimes previstos na 4595 são de competência da Justiça Estadual. Vejam, mesma natureza, crimes contra o sistema financeiro nacional, 7492, competência da Justiça Federal, porque há expressa previsão no artigo 26, e crimes da 4595 de 64 são de competência da Justiça Estadual. Outra disposição interessante está ali nos crimes contra a economia popular, a Lei 1521 de 51. A Lei 1521 de 51 ela também não fala nada sobre competência, motivo pelo qual, né, a competência para julgar os crimes que estão previstos nessa lei é da Justiça Estadual. Inclusive, sobre esse tema, o Supremo Tribunal Federal ele editou uma súmula, né, que é a súmula 498, em que ela diz, de maneira taxativa, exatamente isso, que compete à Justiça Estadual, em ambas as instâncias, o processo e o julgamento dos crimes contra a economia popular. Tá? No entanto, cuidado, existe uma exceção. E aí, como vocês sabem, em concurso público, a chance de cair uma exceção é grande. E essa exceção está disposta onde? Vejam, quando eventualmente, né, os crimes contra a economia popular, os crimes praticados lá na Lei 1521 de 51, né, tiverem como vítima, né, tiverem como impactado, denotarem interesse da União, de suas autarquias ou empresas públicas, certo? A competência será da Justiça Federal. Mas nesse caso, a competência não é da Justiça Federal por conta do artigo 109, inciso 6º que a gente está estudando. Ela é de competência da Justiça Federal por conta do artigo 109, inciso 4º que a gente estudou anteriormente, né? Porque, no final das contas, nós estamos diante de um crime praticado em detrimento de bem, serviço ou interesse da União, de suas empresas públicas ou autarquias. Tá? Então, muda o fundamento, mas a competência nesse caso seria da Justiça Federal. Tá? Outra lei interessante é a Lei 8.137 de 90, que trata dos crimes contra a ordem tributária. Aqui a lógica é mais interessante. Tá? Vejam, a competência da Justiça Estadual ou da Justiça Federal vai ser determinada pela natureza do tributo. Então, se nós estivermos diante de um crime praticado em detrimento de um tributo federal, por óbvio, a competência vai ser da Justiça Federal. Se nós estivermos diante de um crime impactando, né, um tributo municipal ou eventualmente estadual, nesse caso, a competência será da Justiça Estadual. Então, não tem também muita dificuldade sobre isso. Outra lei interessantíssima é a Lei 8.176 de 91. Ela descreve, gente, os crimes contra a economia, contra a ordem econômica, perdoem-me, relacionados a combustíveis. Tá? Por exemplo, eu sei que é algo que não acontece aqui no nosso estado, aqui em Alagoas, aqui em Maceió, afinal de contas vocês sabem que a gente tem, né, uma economia diferenciada, mas no final das contas, nós estaríamos tratando aqui justamente por exemplo, da venda de combustível adulterado. Né? Venda de combustível adulterado, vocês sabem que é algo que não acontece aqui em Alagoas. Vejam, essa lei, a Lei 8.176, ela também silencia, ela também não fala nada a respeito de competência e, por conta disso, esses crimes são de competência, né, o seu processo, o seu julgamento, do âmbito da Justiça Estadual. Tá? Mais uma vez, Lei 9.613 de 98, né, a chamada Lei de Lavagem de Capitais, essa lei está em voga. É uma lei que cai muito em concursos públicos. E aí, lá no seu artigo 2º, em seu inciso 3º, tá? A Lei 9.613 de 98, ela disciplina o seguinte, ó, a regra é que os crimes de lavagem de capital, os crimes, né, de branqueamento de capital, eles são julgados pela Justiça Estadual. Né? O que é a lavagem de capital? O indivíduo ele adquiriu um determinado numerário, um determinado valor a partir da prática de comportamentos ilícitos, tá? E ele precisa reinserir, né, esses valores, esses dinheiros no mercado. E para isso ele tem que retirar, de alguma forma, o rastro, né, retirar a natureza ilícita que originou, né, esse determinado dinheiro, esse determinado numerário. Tá? Então, em relação à lei de lavagem de capitais, a regra é que os crimes sejam de competência da Justiça Estadual. E normalmente eu tenho dois crimes. O crime que originou, né, o dinheiro ilícito, né, o produto, né, o dinheiro como produto de um crime anterior, e o crime consequente, né, o crime subsequente, que é justamente a lavagem de capital. Mas o que é importante que a gente saiba também é que em prova existem situações nas quais a lavagem de capitais ela será de competência da Justiça Federal. E para isso, o STJ ele assentou alguns requisitos. Primeiro,
Será de competência da Justiça Federal o crime de lavagem de capitais quando eles forem praticados contra o sistema financeiro e contra a ordem econômico-financeira. Então, primeira coisa, foi praticado contra o sistema financeiro nacional, contra a ordem econômico-financeira nacional, até para que haja uma integralidade de tratamento em todo o território, a competência será da Justiça Federal. Outro caso é quando o crime de lavagem de capitais for praticado em detrimento de bens, serviços ou interesses da União, de suas entidades autárquicas ou empresas públicas. Aí, mais uma vez, a gente faz aquela remissão ao artigo 109, inciso 4º da Constituição. E, por fim, esse é normalmente o que vem caindo em prova, é quando a infração penal, quando o crime antecedente à lavagem de capitais, aquele crime que gerou o produto que precisa ser limpo, tá? Ele já for de competência da Justiça Federal. Então, se esse crime for de competência da Justiça Federal, né, o crime anterior for de competência da Justiça Federal, a regra é que o crime de lavagem de capitais também o seja. Tá? Então, até para que haja, mais uma vez, uma integralidade de tratamento, né, enfim, dentro do sistema jurídico. Outro caso bem recente, bem interessante, trazido pela jurisprudência na forma da Lei 7492, tá, de 86, é o seguinte: a jurisprudência tem também compreendido que compete à Justiça Federal julgar crimes, né, relacionados, eu até falei sobre isso em sala de aula de maneira genérica, mas aqui eu coloco de novo, relacionados à oferta de contrato coletivo de investimento, desde que esses contratos eles não tenham registro prévio, e que, como está muito em voga, né, aconteceu uns casos bem recentes aqui no Nordeste, né, que eles estejam vinculados, por exemplo, ao mercado especulativo de criptomoedas. Tá? Esses crimes serão de competência da Justiça Federal quando? Quando se caracterizarem como crimes contra o sistema financeiro nacional. Tá? Essa necessidade de trazer um tratamento único, né, justamente quando muitas vezes esses comportamentos extrapolam os limites de um determinado estado, demanda justamente isso. Tá? Então, vejam, se por meio de uma operação bancária, né, o agente visava somente causar prejuízo a um determinado particular, né, por exemplo, como a gente viu no crime de estelionato, como a gente viu no crime de roubo, nos crimes contra o patrimônio em geral, a competência é da Justiça Estadual. No entanto, tá, se o crime é contra o sistema financeiro nacional, tá, se o crime é contra o sistema financeiro nacional, aí está caracterizado o comportamento que traz essa competência aqui do artigo 109, inciso 6º. Tá? Então, vamos adiante. O artigo 109, inciso 7º, ele trata da competência para o julgamento dos habeas corpus. Aqui ele é muito simples, a gente não vai ter muita coisa para falar, tá? Porque ele diz, é de competência da Justiça Federal o julgamento dos habeas corpus em matéria criminal de sua competência ou quando o constrangimento provier de autoridade cujos atos não estejam diretamente sujeitos a outra jurisdição. Regra geral, a competência do habeas corpus ela é bem simples, tá? Então, eu vou verificar quem é a autoridade de quem provém, né, o ato coator, né, a impetração, contra quem foi que trouxe, né, a violação à liberdade ambulatorial de alguém, ou risco, né, porque estaríamos diante, né, de um habeas corpus, pode ser preventivo, né, e aí nós vamos verificar quem é a autoridade que está acima, né, hierarquicamente dessa autoridade para julgar o habeas corpus. Então, por exemplo, se foi um delegado da Polícia Federal, a autoridade coatora, então um juiz federal de primeiro grau vai julgar o habeas corpus. Então, a regra é que autoridades administrativas, né, autoridades não jurisdicionais, tá, quando forem de natureza federal, tá, a competência para julgar o habeas corpus vai ser da Justiça Federal. Ah, mas foi um delegado de Polícia Civil. Bem, aí nesse caso, a competência para julgar o habeas corpus é do juiz criminal estadual. Tá? Não, quem determinou a prisão ilegal foi um juiz federal. Ora, aí eu vou para cima do juiz federal. A competência vai ser do TRF. Ah, não, mas quem decretou a prisão foi o TRF. Aí nós vamos para o STJ e assim sucessivamente. Então a competência do habeas corpus ela não é muito complicado, salvo por um determinado elemento. Se o ato coator for praticado por um membro do Ministério Público, cuidado. Nesse caso, o julgamento do habeas corpus não é feito, apesar do Ministério Público não ser um órgão jurisdicional, é um órgão vinculado ao Poder Executivo, apesar de ter autonomia e independência, tá? Ainda assim, hierarquicamente ele está no mesmo plano, digamos assim, que o magistrado. Razão pela qual o habeas corpus impetrado contra ato, né, de autoridade do Ministério Público
ela não vai para o juiz em primeiro grau, mas vai para o tribunal. Se for o Ministério Público Estadual, o julgamento vai ser feito pelo TJ. Se for o Ministério Público Federal, o julgamento vai ser feito pelo TRF. Tá? O artigo 109, inciso 9 da Constituição, ele traz uma outra competência que a gente já tinha até antecipado. Ele diz que é de competência da Justiça Federal os crimes cometidos a bordo de navio, e aqui tem o primeiro elemento interessante, o crime tem que ser praticado a bordo de navio ou de aeronave. E aqui, vejam, existe a ressalva expressa da competência da Justiça Militar. Regra geral, portanto, serão de competência da Justiça Federal todos os crimes praticados dentro, por isso a palavra a bordo, de navio ou aeronave, salvo quando esses crimes forem crimes militares. Daí a competência da Justiça Federal vai prevalecer. Então, quais são os requisitos para a competência da Justiça Federal? Primeiro requisito, como vocês viram, é que o crime tenha sido praticado a bordo, dentro. Não é na escada. Inclusive já teve um caso que chegou ao STJ de um crime que tinha sido praticado na escada, né, que dava entrada num navio. Tá? Se foi na escada, não foi dentro, portanto não foi a bordo, competência da Justiça Estadual. Outra coisa, é preciso que a gente compreenda o conceito de navio, é preciso que a gente compreenda o conceito de aeronave, porque, do contrário, a gente não tem como eventualmente compreender o que seriam esses dois elementos e preencher os requisitos necessários para afirmar a competência da Justiça Federal. Então vejam, navio é um termo extremamente preciso. Né? A Constituição ela não traz elementos suficientes para a gente compreender o que seria um navio, né? Que tipo de embarcação caracteriza o navio. Daí que a doutrina e a jurisprudência pátrias elas acabaram construindo, né, consentindo com a compreensão de que navio seria somente embarcações de grande porte, embarcações das quais, evidentemente, haveria a possibilidade e autonomia de que essa embarcação pudesse se deslocar por águas internacionais. Tá? Então, não é qualquer embarcação que pode ser considerado um navio. Por exemplo, um jet ski não é um navio, né? Uma jangada não é um navio, mas um transatlântico é um navio. Tá? então, a jurisprudência do STJ tem entendido que há necessidade de se tratar de uma embarcação de grande porte e que também que ela se encontre em situação de deslocamento internacional, além da capacidade, mas que ela esteja em situação de deslocamento internacional ou de potencial deslocamento, ou seja, se preparando para fazer esse deslocamento. Tá? Então, lógico, é difícil de delimitar essa ideia de potencial deslocamento? É, mas a análise tem que ser feita de caso a caso. Tá? Então, se a embarcação estava apta a realizar viagens internacionais, nesse caso, como o próprio ministro Rogério Schietti decidiu em outros julgados, então, nesse caso, nós estaríamos diante de um navio. Tá? Então, esse é o navio. E o avião? Né? Quando é que a gente pode considerar a aeronave, né, como sendo um crime cometido dentro dela, como sendo um crime de competência da Justiça Federal? Tá? Então, vejam, o conceito de aeronave também é um conceito genérico na Constituição. No entanto, apesar de existirem divergências doutrinárias, existe um dispositivo na nossa legislação, que é o artigo 106 da Lei 7.565, de 86, que estabelece o que é uma aeronave. E ele diz, aeronave é um aparelho manobrável em voo que pode se sustentar e circular no espaço aéreo mediante reações aerodinâmicas e que ainda é capaz de quê? De transportar pessoas ou coisas. Então, para que seja uma aeronave, é preciso preencher todos esses requisitos. Tá? Ter capacidade de circular no espaço aéreo, ter capacidade de ser manobrável em voo, ter a capacidade de, mediante reações aerodinâmicas, transportar pessoas ou transportar coisas. Daí que grande parte dos drones, por exemplo, não são consideradas aeronaves. Mas aí surgiu uma situação bem interessante, tá, no STJ, que, inclusive, inicialmente, por voto de maioria, mas é o voto prevalente hoje no STJ, a respeito dos chamados balões de ar quente tripulados. Eles seriam considerados aeronaves para fins do artigo 106 da Lei 7.565 de 86? E a resposta é não. O STJ compreendeu que não. Por quê? Porque, na realidade, os balões de ar quente
apesar de eles conseguirem se manter, de sustentar no ar, eles não são manobráveis em voos, né? Eles basicamente vão e deixam o vento me levar. Tá? Então, por não serem manobráveis em voo, eles não preenchem um dos requisitos, né, do artigo 106 da Lei 7.565, como também o paraquedas não seria uma aeronave, né? Enfim. Então, acho que já deu para compreender isso. Vejam, outro elemento interessante é que a doutrina, que defende que o mesmo conceito trazido para navio, né, que o navio tem que ter capacidade tem que ser de grande porte, tem que ter capacidade para fazer deslocamentos internacionais, fosse aplicado também ao conceito de aeronave, tá certo? Inclusive o próprio professor Norberto Avena, no seu livro, ele defende que a jurisprudência teria já se modificado para isso. Vejam, apesar de existirem até precedentes nesse sentido, que realmente existem, isso não é ainda a jurisprudência, e os concursos do próprio STJ têm ainda como posicionamento majoritário adotado a questão de que o conceito de aeronave no Brasil é aquele estipulado justamente na lei que trata, na Lei 7.565. Tá? Então, por enquanto, eu mantenho o mesmo posicionamento, né, e digo para vocês adotarem nos concursos públicos, de que não há essa necessidade de ser um navio, de ser uma aeronave grande, capaz de fazer deslocamentos internacionais. O que é que importa? É que nós estejamos diante de um aparelho manobrável em voo, capaz de se sustentar e circular no espaço aéreo mediante reações aerodinâmicas e que tenha capacidade de transportar pessoas ou coisas. Por fim, o artigo 109, inciso 10, né, por fim não, que nós temos mais um, mas enfim, o artigo 109, inciso 10, ele trata de um conceito que envolve uma parte criminal e uma parte não. A primeira parte que eu coloquei até em negrito para vocês é justamente aquela que é relevante para a gente. Vejam, os crimes de ingresso ou permanência irregular de estrangeiro. Tá? A execução de carta rogatória, o exequatur, enfim, a execução de sentença estrangeira, isso não é competência criminal, então está fora do nosso assunto. Então, a regra constitucional aqui é uma regra bem interessante e ela trata dos crimes de ingresso ou permanência de estrangeiro especificamente, de acordo com a lei, quando ele se utiliza, por exemplo, de nome falso ou quando ele se atribui falsa qualidade e de reingresso de estrangeiro expulso. Né? Esses ilícitos, eles possuem tipificação lá nos artigos 309 e 338, né, do Código Penal. No entanto, em relação ao ingresso e à permanência irregular de estrangeiro no Brasil, isso não é crime. Tá? Não estão presentes, não estão tipificados no nosso ordenamento jurídico criminal como sendo tipos penais. E por conta disso, em se tratando de meras infrações administrativas, né, não estariam abarcados por esse conceito. É isso que a gente pode, inclusive, trazer do artigo 109 da Lei de Imigração, que é a Lei 13.445 de 2017. Tá? Então, isso é muito importante. Outra coisa, a regra é que os delitos praticados por estrangeiros no Brasil, a regra é que seu julgamento se dê perante a Justiça Estadual. Tá? Então não existe nenhuma previsibilidade no artigo 109, em qualquer um dos incisos que vocês viram aqui, de deslocamento da competência da Justiça Federal simplesmente pelo fato de que o crime foi cometido por estrangeiro. Tá? Então, já deixando isso claro. E aí sim, a questão do artigo 109, inciso 11. O artigo 109, inciso 11, ele trata da chamada disputa sobre direitos indígenas. E aqui a gente traz a chamada súmula 140 do STJ. Vejam, a regra, para que vocês não errem, é que a competência da Justiça Federal não se dá simplesmente porque um crime foi cometido por um indígena ou porque o crime foi cometido contra um indígena. Tá? Crimes podem ser praticados por índios, por indígenas, ou podem ter indígenas como vítimas, né, autor ou vítima, que a súmula 140 do STJ deixa muito claro. Isso não desloca a competência para a Justiça Federal. No entanto, o que atrai a competência para a Justiça Federal é que o crime esteja relacionado ao quê? A disputa sobre direitos indígenas, que esse crime atinja direitos gerais da população indígena, que ele assuma caráter transindividual, da mesma forma que a gente falou anteriormente em relação aos crimes contra a organização do trabalho. Então, questões alusivas, por exemplo, a terras, questões ligadas à organização social, aos costumes, às línguas, às tradições dos indígenas, isso vai ser de competência da Justiça Federal, tá certo? Mas não simplesmente deixo muito claro, na forma do artigo 140, na forma da súmula 140 do STJ,
que não será de competência da Justiça Federal simplesmente o crime que foi cometido por indígena ou que eventualmente teve um indígena como vítima, tá certo? Então, crimes de ameaça, injúrias, lesão corporal, né, praticados eventualmente contra um indígena, né, eventualmente um indígena pertencente a qualquer etnia, né, se elas não tiverem relação, né, essas desavenças não tiverem relação com a organização, né, o modelo faccionalista da sociedade indígena, então isso não caracterizaria a competência da Justiça Federal, certo? De maneira mais expressiva, eu até coloquei em regra, como vocês viram, a competência para julgar o crime que envolva índio, seja na qualidade de autor ou vítima, é da Justiça Estadual, é isso que está afirmado na súmula 140 do STJ. No entanto, quando se tratarem de crimes que envolvam a disputa sobre direitos, inclusive aqueles referentes à organização social dos índios, seus costumes, né, suas crenças, suas tradições e, inclusive, isso que é o mais comum, né, crimes que digam respeito às terras que tradicionalmente ocupem os índios, né, na forma do artigo 109, inciso 11, tá, e também do artigo 231 da Constituição, serão de competências da Justiça Federal. Inclusive teve um caso recente de um crime relacionado entre indígenas, né, sobre a disputa da liderança de uma comunidade indígena. E aí se considerou que, nesse caso, a competência seria da Justiça Federal. Por quê? Porque está tratando sobre direitos de indígenas, sobre sua organização social. Tá? A mesma coisa, como eu coloquei aí. Se os delitos giram em torno da disputa por terras indígenas, também estaríamos, né, trazendo a necessidade de competência da Justiça Federal. Então, em relação à competência da Justiça Federal, é isso que eu queria tratar com vocês, seria o assunto da nossa aula, e eu encerro esse nosso vídeo com vocês, né, colocando-me à disposição para dirimir quaisquer eventuais dúvidas que vocês tenham. Um abraço grande.